Olá, eu sou o professor Marcelo, sou professor de teatro do Colégio Sinodal do Salvador, onde eu leciono desde 2002. Fiz a minha formação no Departamento de Arte Dramática da URGS, onde eu cursei primeiro o bacharelado em interpretação teatral, ou seja, a formação de ator, e depois cursei a licenciatura, né, a formação de professor. E hoje eu estou aqui, aliás, estou muito contente, quero agradecer a oportunidade de estar participando, e estou aqui para falar do desafio do ensino remoto de teatro. O ensino remoto, por si só, ele já vai apresentar uma série de desafios para todos os professores, mas no caso do teatro, ele tem alguns desafios específicos. Nós podemos começar pela própria definição de teatro, que é quando nós temos uma pessoa interpretando uma personagem diante de outra. Então existe uma expressão, um jargão no teatro, que é nós temos A representando ser B diante de C. Isso nos traz a principal característica da arte teatral, que é a presença viva do ator diante do espectador. E agora nós temos de pensar, então com o ensino remoto nós tínhamos de encontrar modos de trabalhar o teatro que prima pela presença viva sem a presença viva dos colegas, então justamente nesse modo remoto onde eles são espectadores uns dos outros, mas não através dessa presença efetivamente desse encontro ali. Além disso, o ensino de teatro também ele tem como característica, além dessa questão da presença física, o fato de que o nosso instrumento de trabalho é o nosso corpo e a nossa voz, ou seja, o teatro ele envolve um grau cada vez maior de exposição. Mas para isso é preciso se cria um vínculo de confiança do aluno, tanto em relação ao professor, quanto em relação ao grupo de colegas, para que ele possa se sentir à vontade e possa cada vez mais se arriscar usando suas potencialidades. E esse vínculo, no caso de 2020, nós tivemos poucas aulas, tivemos 4 aulas presenciais antes do início da quarentena. E no caso de 2021, não tivemos nenhuma aula presencial, iniciamos direto no modo remoto. No Colégio Salvador, nós temos teatro no currículo no 7º, no 8º e no 9º ano. Fora isso, nós temos grupos extracurriculares que atendem alunos que vão desde o primeiro ano do fundamental até o 9º ano. E depois há um grupo de teatro também, que é de participação opcional, para os alunos do ensino médio. Mas no currículo, 7º, 8º e 9º ano. E me preocupava muito os alunos do 7º ano. Por quê? Porque para muitos esse é o primeiro momento, o primeiro contato que eles têm com a prática teatral. E na casa das aulas de teatro, existe uma autora chamada Viola Spolin, que é uma grande referência. Ela talvez tenha sido poderíamos dizer que foi a primeira pessoa que sistematizou o ensino de teatro, porque ele traz uma coisa muito contraditória. Nós falamos em ensino de teatro, mas de fato nós não ensinamos como fazer. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com criação. O aluno vai criar o resultado final. Então, na verdade, a Viola Spolin até tem uma frase em que ela diz: ninguém ensina ninguém e todos podem fazer teatro. Mas então qual é o papel do professor de teatro? O papel do professor é criar caminhos para que o aluno entre em contato, para que ele descubra as suas potencialidades, e aí o professor continua criando caminhos para que esse aluno desenvolva cada vez mais o seu domínio sobre as suas potencialidades e refine o modo de usá-las. Então, não existe uma forma final. Então, quando eu digo assim que o professor não vai ensinar como fazer teatro, mas sim que vai ajudar o aluno a descobrir de que ferramentas ele pode se servir e como utilizá-las, como relacioná-las, e aí teríamos de fazer uma outra fala só para falar sobre essas ferramentas. Não vou começar a enumerá-las agora. Mas então, a Viola Spolin usa uma expressão muito interessante, que é a experiência criativa. A aula tem que se configurar como experiência criativa, e que é nessa experiência criativa que o aluno se descobre e descobre as suas capacidades. Para falar de experiência, vou trazer um conceito do Jorge La Rosa, que é um professor espanhol, e ele fala que a experiência é aquilo que nos atravessa, aquilo que nos acontece, aquilo que chega até nós e toma conta de nós, mas não só como acontecimento, mas de onde nós extraímos algum sentido. Então não basta algo acontecer conosco. Nós temos que extrair algum sentido desse acontecimento. E o João Francisco Duarte Júnior,
um outro professor, ele fala da estética e da experiência estética. Então, a estética seria aquilo que nos chega através dos nossos sentidos, não através da nossa racionalidade. Então, se eu percebo, como eu percebo onde eu estou agora, as cores que me rodeiam, a temperatura, o cheiro. Vocês agora que estão assistindo esse vídeo, estão conscientes como é que vocês estão sentados, como o seu corpo sente a cadeira ou a poltrona ou o lugar onde vocês estão apoiados, se tem o vento tocando a sua pele ou não, a temperatura, se é frio, se está fazendo mais calor, se tem alguma brisa, as cores que rodeiam, isso tudo, a nossa mente está percebendo isso e nós estamos recebendo esses sinais, mas não nos damos conta. Isso é experiência estética. E claro que quando nós vamos para a arte, essa experiência estética vai se tornando cada vez mais consciente, cada vez mais intensa e cada vez mais rica. Bom, é papel do professor de teatro, então, levar o aluno a entrar em contato, a tomar cada vez mais consciência dessa relação estética, criar, e as aulas que esse professor vai criar, elas devem se tornar experiências criativas, experiências estéticas para o aluno. E aí vem o grande desafio, como fazer isso através do ensino remoto, no momento em que esses alunos estão cada um na sua casa, em realidades inclusive muito diferentes. Muitas vezes o aluno está na sua casa com os outros 3 irmãos correndo pela sala e brincando, o outro está dentro do seu quarto e ele tem um espaço de maior privacidade onde ele pode ficar mais à vontade para executar os exercícios. Então, essa realidade do aluno mesmo se multiplicou muito. Os desafios se multiplicaram muito nesse sentido. Como eu falei, meu grande foco vamos dizer de preocupação mesmo, era como fazer essa introdução com os alunos de 7º ano que estavam tendo sua primeira experiência teatral. Porque os de 8º ano tiveram todo o 7º ano com aulas presenciais, então já havia uma caminhada. Os de 9º ano, então, tiveram o 7º e o 8º ano. Mas os alunos de 7º ano estavam começando. Como fazer essa abordagem sem criar constrangimento, sem fazer uma atividade que de repente vai se tornar algo, não vou usar o termo traumático, mas que ao invés de despertar no aluno segurança e descoberta das suas ferramentas, vai apenas gerar tensão num momento que nós já estávamos vivendo, que já era por si só muito tenso, né? Então, o que eu fiz? Eu vou falar especificamente da abordagem da expressão corporal. Tá? O ensino de teatro no currículo ele também envolve a história do teatro, os períodos teatrais, sempre relacionando teoria e prática. Também envolve o que nós chamamos de pedagogia do espectador, que é o refinar o olhar e o aprender a olhar e a dirigir a sua atenção para o outro e fazer a leitura da cena. E conforme nós aprendemos a ler a cena, nós conseguimos também ler o mundo à nossa volta de um modo mais sensível, de um modo muitas vezes mais poético, nas suas complexidades, nas suas contradições. Mas aqui eu vou me ater à questão da expressão corporal. Então, para não criar uma abordagem que fosse muito impactante, ao invés de partir da atividade do corpo do aluno, nós partimos do olhar sobre o corpo do outro. Então, eu selecionei alguns vídeos, começamos assistindo alguns vídeos do Mr. Bean, que trabalha muito a questão da expressão corporal, e ele quase não usa palavras nos seus vídeos, e também a análise de fotos, de posturas corporais, e muitas vezes de silhuetas de formas corporais. Então, não tinha tanto a particularidade da figura, e sim a postura que o corpo estava adotando e o que aqueles alunos viam ou interpretavam a partir daquelas posturas, para começar a entender como o nosso corpo fala, como o nosso corpo é lido e como nós fazemos uma leitura corporal dos outros constantemente, embora a gente não se dê conta disso. Aliás, vocês já pararam para se dar conta que em sala de aula nós lemos os corpos dos alunos constantemente? Muitas vezes nós sabemos quando o aluno ficou em dúvida com alguma explicação que foi dada e ele não falou nada, mas a gente olha e percebe, porque nós estamos fazendo uma leitura corporal dele, a gente percebe que precisa voltar em algum ponto, que o aluno ficou com vergonha de perguntar. O tempo todo nós estamos usando essa capacidade, embora não de um modo consciente. Depois dessa primeira abordagem, eu passei para uma outra que seria a criação de fotos e de imagens, onde os alunos, eu passei para eles uma série de situações e de sentimentos, como raiva, angústia, tristeza, ou situações recebendo um amigo em casa, discutindo com alguém ao telefone,
e pedi que eles criassem, então eu passei 10 propostas e que eles criassem para cada proposta uma foto, uma imagem sua expressando alguém que estivesse naquela situação. É claro que como aí já envolvia esse grau de exposição, um dos combinados que eu fiz com eles foi que ninguém mais veria essas imagens, apenas eu. E que inclusive na minha casa, na minha família, ninguém veria enquanto eu estivesse analisando os trabalhos em casa. Somente eu veria, eu não apresentaria para ninguém da escola, a menos, claro, que eles solicitassem. Houve o caso de alunos que pediram, eu gostaria de apresentar para a turma o meu trabalho. Aí sim, nesses momentos a gente marcava, e esses que solicitaram, nós apresentamos para a turma. De outro modo, e esse é um dos motivos pelos quais eu não posso apresentar para vocês agora os materiais resultantes, embora em todas as atividades tenham vindo materiais muito ricos, mas eu preciso manter a minha palavra com esses alunos. Né? Depois dessa criação das fotos, nós partimos para os quadros vivos. Ou seja, eu trouxe um vídeo apresentando um grupo de teatro italiano chamado Ludovica Rambelli, que fez uma performance numa igreja italiana, onde eles reproduziam vários, se não me engano eram 18 quadros de Caravaggio. E essa montagem das imagens era feita de um modo muito performático diante dos espectadores, e então eles estatizavam, reproduzindo a imagem do quadro. Nós vimos o vídeo, vimos as obras, e a partir disso eu solicitei que eles reproduzissem, então escolhessem um quadro e reproduzissem a sua postura corporal. Essa atividade, eu fiz um desdobramento. Como o grupo, por exemplo, as turmas de 8º ano já tinham uma caminhada maior, eu pedi que, já uma caminhada anterior, eu pedi que eles também escolhessem aí um quadro, reproduzissem a postura corporal, mas ressignificassem, fizessem a foto, me mandassem a foto reproduzindo a postura e me dissessem o que essa pessoa poderia estar fazendo para estar naquela posição, que não podia ser a mesma situação do quadro original. E para o 9º ano eu pedi que selecionassem 8 obras, reproduzissem as 8 posturas corporais e criassem uma sequência, uma trajetória de uma postura para outra, o que a gente chama de partitura corporal. E a partir disso a reproduzissem em 3 velocidades diferentes, lento, rápido e bem rápido. Por fim, uma outra atividade posterior, elas não foram feitas imediatamente uma após a outra, houveram muitas aulas intercaladas e muitos jogos que nós, na medida em que era possível fazer jogos através da câmera, fizemos. Para concluir, porque o nosso tempo está chegando no limite, a contação de histórias. Eu pedi que os grupos de 7º ano criassem uma contação de histórias onde eles não precisariam aparecer diante da câmera, mas eles poderiam manipular objetos do cotidiano, como se fossem as personagens, e apenas a sua mão e a sua voz apareceria. Por quê? Porque isso já seria em ação, eles trariam alguma ação e um pouco da expressão vocal, mas sem que eles tivessem que aparecer. Nas fotos eu autorizava que eles cobrissem o rosto também, e o objetivo era ter a expressão do corpo. Por fim, vídeos de mímica com situações dadas, como lançar um anzol numa pescaria ou limpando o chão, mímicas curtinhas, e chegamos ao requinte de fazer no final do ano uma fotonovela, onde aí sim eles já exploraram a criação de histórias, diálogos, e as fotos, embora fossem feitas isoladamente em casa, nos permitiam a edição reuni-los em foto. O tempo está estourando, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar meu e-mail no final, caso alguém queira trocar mais ideias sobre as atividades, sobre as aulas de teatro e sobre as possibilidades de ensino remoto de teatro. E vou deixar também numa tabuleta uma citação da Viola Spolin que acho que resume muito essa riqueza da experiência teatral no momento em que nós nos sentimos cada vez mais vivos e presentes no mundo através da descoberta do corpo, não só como meio de expressão, mas como meio de percepção da realidade que nos cerca. Obrigado pela atenção de todos.